presença, os braços do Pai abertos estão. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Deixa a culpa e o erro para trás e vem hoje, não há razão para esperar. Jesus te chama. Tua tristeza trocada será, a alegria o Senhor te dará. Jesus te chama. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Vem à sua presença, os braços do Pai abertos estão. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz de Deus. Nesta noite eu quero partilhar sobre o grande amor de Deus e de como Ele sempre está de braços abertos para nos receber. E como diz a letra desta música que acabamos de ouvir, Jesus, Ele te chama. Jesus, Ele nos chama. Vem à sua presença, os braços do Pai abertos estão. A vida é uma caminhada, nem sempre é fácil, sabemos disso mesmo, mas esta caminhada nos leva a um destino eterno, porque nós não vamos viver nesta terra para sempre. Quando Jesus ele disse aos seus discípulos que iria para o céu preparar-lhes uma morada eterna, Tomé, um dos discípulos, questionou dizendo: como podemos saber o caminho? Como podemos saber para onde vais? E Jesus deu uma resposta extraordinária. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por mim.
Então, nesta caminhada, nesta terra, nós precisamos de escolher Jesus como o nosso caminho, aquele que nos vai levar ao céu. Talvez ainda não conheças este caminho que é Jesus, ou talvez por alguma razão, em algum momento tu tens desviado deste caminho e está a ser difícil voltar. E é importante mais uma vez percebermos que caminhar sem Deus nos leva a um destino eterno sem Deus. Mas caminhar com Deus, neste caminho que é Jesus, nos levará a uma eternidade com Deus. E precisamos de refletir acerca disto mesmo. E não foi por acaso que Jesus ele contou 3 parábolas que foram registradas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Parábolas importantes e interessantes, com muita aplicação para as nossas vidas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Jesus Cristo então contou esta parábola dizendo que havia um pastor que tinha 100 ovelhas e a certa altura ele perdeu uma das ovelhas. Começou certamente a contar as suas ovelhas quando elas regressaram ao curral e ele percebeu que faltava uma. E a Bíblia Sagrada diz que ele deixou os 99 para ir à procura daquela que se tinha perdido. E ele a encontrou e ele voltou com alegria no seu coração, porque agora a sua ovelha se tinha encontrado. Também numa segunda parábola, neste capítulo 15, a Bíblia Sagrada fala-nos de uma mulher que tinha 10 moedas e a certa altura ela perdeu uma das suas moedas e ela também fez de tudo para encontrar aquela moeda que era importante, que tinha valor para ela. E ela acendeu a luz da sua casa, varreu a sua casa, até que encontrou aquela moeda. E ela convocou as suas amigas e com muita alegria celebraram o facto dela ter encontrado aquela moeda. E a Bíblia Sagrada nos diz em todas estas parábolas que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, por alguém que reconhece que precisa de Deus, por alguém que quer conhecer este caminho que é Jesus. E numa última parábola que Jesus contou neste capítulo 15, esta parábola fala-nos acerca de um homem, de um pai que tinha 2 filhos. E nós vamos ler e vamos meditar um pouco acerca desta terceira parábola, deste capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Versículo 11 diz o seguinte: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da minha herança, da herança que me pertence. E ele repartiu por ele a herança. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. Claro que não é normal, nem nesta época, nem no presente, um filho pedir a parte da sua herança ao seu pai que ainda está vivo. E foi isso que aconteceu. E este jovem, este filho mais novo, então partiu para uma terra longínqua e a certa altura aquela herança que ele recebeu do seu pai acabou. E ele ficou sem dinheiro, ficou sem amigos. Diz o versículo 24: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Muito interessante compreendemos esta história. Este jovem quis sair da casa do seu pai, porque pensava que no mundo, fora da casa do seu pai, ele iria experimentar coisas extraordinárias, prazeres extraordinários. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, e isto tem acontecido, que o dinheiro acabou e ele deixou de ter amigos, deixou de ter prazer, aquele prazer que era momentâneo, ele deixou de sentir isso. E a Bíblia Sagrada diz que ele procurou um trabalho e só conseguiu encontrar no campo um homem que lhe deu trabalho no campo a guardar, a apacentar os seus porcos. E quando alimentavam os porcos, ele tinha tanta fome que ele desejava comer daquelas bolotas. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que ele teve consciência da sua condição, do seu estado. Ele teve consciência do seu pecado, do erro que ele cometeu. Versículo 17, importante. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros ou empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome? Versículo 18, muito importante, fundamental mesmo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros, teus empregados. Muito importante esta atitude, esta decisão, esta resolução deste jovem. Ele reconheceu o seu pecado, mas ele não somente reconheceu o seu pecado, como ele se levantou, como ele decidiu no seu coração de pedir perdão ao seu pai, pedir perdão a Deus, porque ele disse que pecou contra o pai, que pecou contra os céus. E a Bíblia Sagrada diz que ele se levantou e foi ter com o seu pai. Há muitas pessoas, infelizmente, que reconhecem o seu pecado, o seu erro. Há muitas pessoas que ficam tristes pelas necessidades que estão a passar por causa dos seus erros, dos seus pecados, mas não têm a força para se levantarem. Este jovem se levantou. E alguém disse muito interessante que arrependimento sem conversão, sem mudança, são remorsos. E os remorsos não transformam a vida de ninguém. E há muitas pessoas consumidas pelos remorsos, porque de certa forma reconhecem o seu pecado, mas não têm a coragem ou a força para mudar, para pedir perdão, para voltar para Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que os braços do Pai estão sempre abertos, independentemente daquilo que nós fizemos, dos lugares onde nós estivemos e fomos longe de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus está de braços abertos. E foi isto que aconteceu com esta história, através desta parábola que Jesus contou. Versículo 20, e levantando-se aquele jovem, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. É isto que Deus quer fazer também contigo. É isto que Deus quer fazer com cada um que de certa forma está longe dele, se tem afastado dele. Deus quer te abraçar, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer te dar alegria. Deus quer trazer salvação à tua vida. A Bíblia Sagrada diz, versículo 21, aquele filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a resposta do pai àquela questão do seu filho foi extraordinária. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. Aquele anel era aquele pai a dizer àquele filho que ele voltava a ter a mesma condição. É isso que Deus faz. Tu podes ter saído da casa de Deus, te afastado deste caminho, estiveste longe de Deus, mas ao regressares à presença de Deus, Deus te vai abraçar. E este anel, que simboliza a condição de sermos filhos de Deus, Deus vai colocar novamente no teu dedo, porque é isto que Deus faz. Então somente levanta-te e corre para Deus. A Bíblia Sagrada diz que houve festa. Versículo 23. Trazei o bezerro, disse aquele pai cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E mais uma vez encontramos esta expressão no final desta parábola: a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. E nos braços de Deus nós encontramos restauração, a alegria da salvação novamente, encontramos perdão. Eu já tenho falado durante estes vídeos de partilhas sobre os convites de Jesus. Jesus ainda hoje nos convida, Jesus ainda hoje te convida a ires a Ele. Jesus, Ele nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o convite de Jesus, e eu quero pedir novamente à Mariana e à Raquel para nos dirigirem em mais um cântico. E este cântico fala acerca do convite de Jesus, para todos aqueles que estão sedentos, para todos aqueles que estão de alguma forma oprimidos, amargurados, para todos aqueles que se encontram longe de Deus. Jesus, Ele te chama, os braços do Pai estão abertos e nós podemos ir a Jesus e encontrar paz, descanso para as nossas almas.
Venha Jesus, vem. Eu nesta noite quero desafiar a todos aqueles que precisam de ir a Jesus, que reconhecem que estão longe de Deus, longe da casa de Deus e que precisam regressar à casa de Deus. Precisam de voltar aos braços de Deus, porque sabem que só nos braços de Deus nós estamos seguros. Só nos braços de Deus nós temos salvação. Só nos braços de Deus nós temos e podemos experimentar o verdadeiro amor e podemos receber a paz. A Bíblia Sagrada nos diz que Hebreus 3:7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Eu creio, porque foi isto que Deus colocou no meu coração, que esta é uma noite de oportunidade para todos aqueles que estão longe de Deus. Não importam as razões, não importam os motivos, o que importa é que todos podem regressar aos braços de Deus. Talvez nunca estivesses nos braços de Deus, talvez não conheces este caminho, mas hoje podes conhecer este caminho. Hoje podes ser abraçado por Deus e perceber o quanto Deus Ele te ama, o quanto Deus estava à tua espera para te abraçar, para te dar salvação. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus Cristo, Ele na semana da sua morte, Ele entrou em Jerusalém, Ele olhou para aquela cidade e Ele disse as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Palavras muito sentidas. E nós podemos retirar esta palavra Jerusalém e colocar o nosso nome. Quantas vezes Jesus nos tem chamado e nós estamos a ouvir as suas chamadas, estamos a ouvir o nosso nome ser chamado por Ele. E quantas vezes nós rejeitamos? Quando Jesus disse para aquela cidade, para os habitantes daquela cidade, para o seu povo, que eles mataram os profetas e apedrejaram aqueles que tinham sido enviados por Deus. Nós hoje não o fazemos de uma forma literal, mas quantas vezes endurecemos o nosso coração. Aquela voz que Deus envia para falar ao nosso coração, aquela voz que Deus Ele envia para nos dizer que Ele nos ama e que Ele está de braços abertos para nos receber, para nos restaurar, para nos dar novamente a alegria da salvação, como aconteceu com Davi. Davi, ele pecou, se afastou de Deus, mas ele pôde orar a Deus dizendo: Deus, não retires de mim a tua presença, eu quero voltar à tua presença. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. E foi isto que aconteceu. E foi isso que Davi voltou a experimentar, a alegria da salvação, a alegria e o amor dos braços de Deus. E é interessante perceber que foi o Espírito Santo que deu força necessária para o filho, chamado o filho pródigo, o filho que esbanjou a herança do seu pai, voltar para a casa do seu pai. Não esqueçamos que ele foi para uma terra longínqua. Ele fez um percurso longo para longe do seu pai e o regresso não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Percebemos isso, que não foi nada fácil. Foi uma caminhada difícil. Para já ele estava naquela dúvida, naquela incerteza. Será que o meu pai está à espera de mim? Será que o meu pai vai me receber? Será que o meu pai ao menos vai me receber como um empregado, como um seu empregado? Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele jovem fez aquele percurso de volta para Deus, para a casa de Deus. E ele foi abraçado pelo seu pai. Como tu vais ser abraçado por Deus e vais sentir o amor mais uma vez de Deus e a alegria da salvação. Mas foi o Espírito de Deus que ajudou aquele jovem, e é o Espírito de Deus que te vai ajudar para que tu possas te levantar e voltares para a presença de Deus. Eu, antes de orar, a Mariana e a Raquel, elas ainda vão cantar mais um cântico, que é um apelo, que é uma oração feita por alguém que desejou voltar para a casa do Pai, que não tinha forças, talvez tinha muitas dúvidas, não sabia ao certo como voltar para a casa de Deus, não sabia se podia voltar, se iria ser recebido por Deus. Ele não entendia, não compreendeu, mas através desta música, desta letra, nós vamos perceber que podemos voltar para a casa de Deus, porque Deus, Ele tem os seus braços abertos para nos receber.
estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como podes me amar, Deus, sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando tu quisesses entrar? Como podes confiar em mim e ainda me pegas quando estou caído e me abraças quando estou chorando e seguras minhas mãos e me levas a perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa para te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa para te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Amém. Leva-me para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu quero orar
por todos aqueles que querem fazer esta oração, que querem pedir ao Espírito de Deus que os leve para a casa de Deus, que os leve de volta para a presença de Deus. Deus não está longe. A Bíblia Sagrada diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Nós é que podemos estar longe dele. Nós é que caminhamos para longe de Deus, mas Deus está sempre perto. E quando nós regressamos a Deus, rapidamente nós chegamos à sua presença, porque Ele está perto e Ele está de braços abertos. E perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E eu quero orar com todos aqueles que estão a ouvir-me, a ver-me nesta noite. São palavras de Deus que eu vos transmiti. E este é um convite de Jesus, é um convite de Deus. E nós vamos orar a oração do salmista Davi, que eu já referi há pouco. Salmo 51, versículo 10, 11 e 12. Vamos juntos repetir estas palavras. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E eu vou orar por todos aqueles que tomaram nesta noite, durante esta partilha, a decisão de regressarem aos braços de Deus, de regressarem à presença de Deus, de regressarem aos braços de Deus, à casa de Deus. Também aqueles que tomaram a decisão de conhecer este caminho que é Jesus, de reconhecer que precisam de conhecer este caminho, que precisam de Deus na sua vida, que precisam do perdão, da esperança que há em Deus, do amor de Deus. Então eu vou orar por todos vós e eu creio que Deus vai começar uma transformação, uma restauração, uma mudança nas vossas vidas extraordinária. Amém? Sim, Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo para te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia. Porque se não fosse o teu amor, a tua misericórdia, nós não poderíamos estar hoje a partilhar aquilo que nós estamos a partilhar, com a certeza que esta é a tua vontade, com a certeza, ó Deus, que o teu desejo é que todos possam estar na tua presença, todos possam, ó Deus, receber o teu abraço, todos possam receber a tua salvação, todos possam experimentar a alegria da tua salvação, todos possam experimentar a tua presença sobre as suas vidas. Pai, a minha oração é para Deus, tu possas, Senhor, tocar de uma forma extraordinária todos aqueles que nesta noite fizeram esta oração, reconheceram que estavam longe de ti, mas que querem estar na tua presença, que querem ser transformados por ti, que querem receber a tua salvação, que querem novamente receber o teu amor, que querem ser restaurados por ti, Deus. Toca estas vidas, Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus ricamente abençoa a todos. Um bom resto de semana muito abençoada. Nós continuamos juntos nas orações, na partilha, no amor uns pelos outros. Vamos continuar a contactar uns com os outros, a ser de bênção para a vida uns dos outros. Conforme nós temos anunciado, se os irmãos quiserem, algum irmão ou uma família, quiser se juntar connosco aqui na igreja, nós estamos à vossa disposição para falar convosco, para orar por vós, para vos aconselhar. Se for através do telefone, também pode ser, mas vamos continuar juntos. Vamos continuar a ser igreja, a ser família, a ser corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. E vamos orar para que em breve estejamos juntos na casa de oração. É verdade, e certamente com algumas limitações e de uma forma gradual, mas vamos acreditar que nos vai ser possível voltarmos a estar juntos, a termos os nossos cultos presenciais. Vamos orar nesse sentido, no nome e no poder de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.